Muito bom dia. Quero cumprimentar cada um de vocês, fazendo uma saudação efusiva e registrando a minha gratidão e honra ao magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor Vidal Serrano. Também saudar o diretor da Faculdade de Direito, professor Éric Frederico, saudar o chefe do Departamento de Direito Público, professor Augusto Dalpozo, também uma saudação muito especial ao presidente do IDAP e também professor dessa casa, professor André Freire. Quero cumprimentar o auditório na pessoa de 3 diletos amigos que me distinguem hoje com suas presenças aqui. O presidente Rodrigo Maia já foi mencionado, também o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ávila, que é meu contemporâneo aqui dos corredores da PUC, e o professor Fábio Ulloa Coelho, que é mestre de todos nós e foi meu colega na comissão que escreveu o anteprojeto do Código Comercial, e ele, de maneira imprudente, confiou a mim escrever o capítulo do processo empresarial, numa outra encarnação, quando eu era especialista em direito processual. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu preparei algumas palavras porque temia que a emoção me fizesse esquecer de algo que eu considero importante ser dito num momento como esse, que, por um alinhamento dos astros, coincide exatamente com a semana em que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgará a arguição de descumprimento de preceito fundamental que questiona a instrução normativa que criou a SESEX Consenso, a Secretaria de Controle Externo, de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Quem sabe os ecos desta cerimônia, professor Vidal Serrano, possam chegar à Suprema Corte do Brasil e iluminar a compreensão dos nossos ministros e que eles possam validar de maneira peremptória a constitucionalidade dessa, que já foi dita aqui, é uma das maiores novidades do direito administrativo moderno. Eu quero começar citando um verso de T.S. Eliot, nos Four Quartets, quando ele observava que o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de onde partimos e conhecer esse lugar pela primeira vez. Ou seja, o caminho de ida e de volta, que foi aqui mencionado pelo nosso diretor. Eu tomo emprestado T.S. Eliot porque ele descreve com precisão o que eu experimento nessa manhã. Retornar à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é, para mim, menos uma vertigem de nostalgia do que um exercício renovado de compreensão. Eu digo isso sem qualquer retórica circunstancial, porque a PUC embora eu não tenha me graduado aqui, ela é, sim, a minha alma mater no sentido mais substantivo que a expressão pode comportar. Não é apenas a instituição que me concedeu os graus de mestre e doutor em Direito. Ele é, sim, o ambiente intelectual que me ensinou a pensar com mais rigor, a duvidar com mais método e, sobretudo, a compreender que o direito só cumpre a sua função social quando consegue dialogar com a realidade concreta da vida. Receber a medalha de mérito acadêmico, o colar do mérito acadêmico desta universidade, é, portanto, uma honra que me toca de modo particularmente íntimo. Eu não interpreto essa cerimônia como uma consagração de carreira, mas como um reconhecimento de uma aliança. A aliança entre a reflexão acadêmica e a prática institucional que busquei cultivar ao longo da minha vida pública. Eu quero fazer um agradecimento particular ao magnífico reitor Vidal Serrano Nunes Júnior e a toda a comunidade acadêmica aqui da PUC, professores, alunos, servidores, colaboradores. Eu faço questão de registrar que o objeto da palestra que me foi atribuído,
a consensualidade na administração pública é, em larga medida, fruto de uma travessia conceitual que começou exatamente aqui, nestas salas. A minha formação de mestrado e doutorado foi em Direito Processual Civil. Passei anos imerso na gramática do conflito, suas formas, suas técnicas de composição, sua arquitetura procedimental. Aprendi aqui, com mestres como Arruda Alvim e Donaldo Armelin, a compreender o processo como relação jurídica dinâmica, o espaço institucionalizado em que as pretensões colidentes encontram um método racional de resolução, estruturado pelo contraditório e orientado pela busca da tutela jurídica adequada. E foi justamente esse domínio da teoria do conflito que, paradoxalmente, me conduziu à teoria do consenso. Seria injusto e intelectualmente desonesto não nomear os mestres que me deram os instrumentos para essa travessia. Com o professor Márcio Pugliese, fui apresentado a universos que transcendiam a dogmática jurídica convencional. Marcuse, Habermas, a Escola de Frankfurt, a compreensão de que o direito não se esgota em suas estruturas formais, mas se inscreve em processos históricos de emancipação e de dominação. Com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, aprendi que a argumentação jurídica não opera como demonstração axiomática, e sim como pensamento tópico, uma zetética que interroga permanentemente as premissas que a dogmática por economia funcional tende a naturalizar. Na dimensão propriamente processual, mestres como Nelson Neri Júnior me ensinaram a compreender as formas processuais não como ritualismos estéreis, mas como garantias civilizatórias, estruturas que disciplinam o poder e protegem o cidadão. E há ainda, claro, aquela que considero a minha madrinha intelectual, a professora Teresa Arruda Alvim, orientadora do meu mestrado, orientadora do meu doutorado, amiga, confidente de angústias doutrinárias, interlocutora permanente. Com Teresa, compartilho a autoria de precedentes, recurso especial e recurso extraordinário. A nossa obra em coautoria, que está esgotada desde 2023 e que terá, neste ano, o lançamento da sua 8ª edição. Eu menciono tudo isso porque a tese que vou defender aqui, desse púlpito, a de que a administração pública brasileira precisa superar o paradigma exclusivamente adversarial e incorporar de modo institucionalizado práticas de consenso, não nasceu de uma intuição súbita. Ela nasceu, sim, de um longo confronto com a teoria do conflito, amadurecido pela leitura filosófica, temperado pela convivência com processualistas de alta estirpe e, finalmente, testado na observação comparada de modelos internacionais. Na Universidade Sorbonne, em Paris, em conversas com o professor Loïc Cadier, que me recebeu num período em que me dediquei a pesquisas de pós-doutoramento, e também na observação atenta dos procedimentos da Cour des Comptes da França e também da Chambre de Médiation do Conseil d'État, também da França, eu percebi com nitidez que o consensualismo não era uma mera técnica processual. Era, sim, um modelo de governança que poderia e deveria ser transposto ao controle externo brasileiro. Quando fui nomeado ministro do TCU, e aqui me permitam essa digressão, em 2014, eu era um jovem de 36 anos que acabara de concluir o doutorado. A gramática do controle externo era, para mim, uma conhecida distante. Tomadas de contas especiais, auditorias, fiscalizações, embora, naturalmente, eu dominasse a matriz institucional, pois havia passado um biênio no Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle administrativo do Ministério Público Brasileiro, e um outro biênio no Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário. Cheguei ao TCU, portanto, munido de teoria processual, de filosofia do direito
e de uma formação humanística que eu ainda não sabia naquela época, ao certo, como iria se desdobrar naquele universo de auditorias, engenharias e análises de políticas públicas. 12 anos depois, posso agora dizer com segurança o quanto aprendi e o quanto enriqueci meu arsenal cognitivo nessa convivência diária com auditores, engenheiros, tecnólogos, economistas e especialistas nas mais diversas áreas da ação estatal. O TCU é uma escola permanente para mim, e seria ingratidão não reconhecê-lo. Mas eu devo igualmente reconhecer aqui e agora que, sem a base teórica e humanística que absorvi nestes corredores da Rua Monte Alegre, minha caminhada teria sido bem mais árdua, se não impossível. Foi a PUC de São Paulo que me ensinou a ler a complexidade do real com olhos de quem não se contenta com a superfície das normas. E essa aptidão se revelou decisiva quando, diante dos impasses concretos do controle externo, precisei buscar respostas que a dogmática tradicional, por si só, não oferecia. Fiz essa reconstrução de percurso, e peço desculpas por ter me alongado, porque acredito que a academia possui um papel insubstituível. É no espaço acadêmico que testamos ideias, que confrontamos modelos e que desafiamos aquilo que parece assentado. Aquilo que hoje se apresenta como inovação concreta no TCU nasceu, antes de tudo, como um problema acadêmico. E a PUC de São Paulo foi o meu laboratório inaugural. Feita essa nota de percurso, eu gostaria de fazer um diagnóstico que motivou a criação de um mecanismo consensual no Tribunal de Contas da União. Nos últimos anos, presidente Rodrigo Maia, nós vivemos no Brasil aquilo que costumo denominar de criminalização do diálogo republicano. Uma nuvem difusa de suspeitas, alimentada por certo patrulhamento ideológico e também por interpretações policialescas de fatos corriqueiros da vida administrativa, terminou por produzir um efeito perverso. Autoridades se recolheram, empresários se calaram e gestores públicos deixaram de decidir. Pairava a ilação tácita de que todo interlocutor é potencialmente suspeito e de que todo diálogo deve ser escrutinado em busca de ilegalidades. Ilegalidades que muitas vezes existiam apenas nos olhos de quem as procurava ou nas delações feitas em coxias para jogar lama em quem não se curvasse aos desmandos. Esse quadro foi agravado pela importação acrítica de instrumentos jurídicos estrangeiros transpostos ao ordenamento brasileiro sem a necessária adaptação teórica e institucional. A plea bargain norte-americana e os leniency agreements, também dos Estados Unidos, foram concebidos para operar em sistemas com outra tradição processual, com outra estrutura de garantias e com outra relação entre órgãos de acusação e de jurisdição. Transplantá-los sem uma compreensão profunda dessas diferenças equivale a administrar um remédio sem conhecer a fisiologia do paciente. O resultado não foi a modernização do combate à corrupção, mas a criação de um ecossistema de intimidação no qual a colaboração premiada se converteu em arma de pressão e a leniência em moeda de troca, ambas descoladas dos controles procedimentais que lhes conferiam legitimidade nos países de origem. Toda a lógica de transplante legal, como há muito nos alertou Alan Watson, depende de compreensão do contexto receptor, e nesse contexto foi, em larga medida, ignorado o que nós vivemos no Brasil. Esse ambiente de vigilância hipertrofiada, potencializado por um discurso político de combate à corrupção, que frequentemente confundia rigor com arbitrariedade, inoculou nos gestores um temor paralisante. Não compensava tomar qualquer decisão sob pena de ser, na manhã seguinte, publicamente considerado suspeito de irregularidades. Eu denomino essa conjuntura, já há algum tempo, de infantilização do gestor público. A expressão não é casual. Infantilizar
é tratar como incapaz quem deveria ser tratado como responsável. É subtrair do administrador a margem de discricionariedade legítima que todo ato de gestão comporta, substituindo-a por uma tutela sufocante que presume, antes de qualquer apuração, a má-fé ou a incompetência. O gestor infantilizado não decide, não inova, não assume riscos calculados, refugia-se na omissão como estratégia de sobrevivência. E a sociedade, que necessita de políticas públicas executadas com diligência e criatividade, paga o preço dessa paralisia. O fenômeno resulta, a meu ver, de dois fatores convergentes. Primeiro, a punição aplicada a gestores ineficientes muitas vezes igualava ou superava em severidade as sanções impostas a quem cometia dolosamente ilegalidades, criando um incentivo perverso à omissão. Segundo, instaurou-se uma presunção de culpa sobre qualquer gestor público ou agente privado que ousasse dialogar, como se a interlocução, por si só, fosse indício de desvio. O resultado é conhecido: enfraquecimento da proatividade, paralisia da inovação e deterioração da capacidade estatal de entregar bens e serviços à população. A lógica punitiva, ao priorizar compulsivamente a responsabilização individual dos agentes, acabou por se sobrepor ao próprio interesse que deveria proteger. Porque, convenhamos, a sociedade não nutre interesse primário na aplicação de multas. O que ela espera é a construção de hospitais, a ampliação de escolas, a prestação de serviços públicos de qualidade. A institucionalização de espaços de interação público-privada surge, nesse contexto, como uma resposta à atrofia do diálogo. E essa resposta se torna ainda mais urgente quando consideramos que o orçamento público de investimento em infraestrutura é cronicamente insuficiente. Foi justamente por isso que o poder público convocou a iniciativa privada para ser sua parceira. Daí falarmos em parceria público-privada e em concessões. Ora, se o Estado escolheu o caminho da parceria, o direito administrativo clássico, fundado na lógica vertical do poder de império, simplesmente já não se amolda a essa realidade. Não se pode tratar como súdito aquele a quem convidamos para ser parceiro. A relação contratual de longo prazo entre Estado e concessionário exige horizontalidade, e o consensualismo é o instrumento que viabiliza essa horizontalidade sem abdicar do controle. Meus amigos, minhas amigas, esse diagnóstico não é apenas meu. Ele é compartilhado pelo próprio legislador brasileiro, que, com aguçado senso de responsabilidade, introduziu progressivamente no nosso ordenamento as bases normativas de uma administração dialogal. Refiro-me, em particular, a 4 marcos fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, que tive o privilégio de atuar como membro da comissão de juristas que escreveu o anteprojeto, ao lado do ministro Luiz Fux, da professora Tereza Arruda Alvim, do professor Humberto Teodoro Júnior, do professor Adroaldo Furtado Fabrício e tantos outros grandes processualistas. Esse dispositivo erige em dever do Estado a promoção, sempre que possível, da solução consensual dos conflitos. O artigo 36 da Lei de Mediação, também de 2015, estende a autocomposição à administração pública. O artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655, de 2018, autoriza a celebração de compromissos entre a administração e os interessados, de modo a eliminar irregularidades, incertezas jurídicas e situações contenciosas. E, por fim, mas não menos importante, o parágrafo 1º do artigo 13 do Decreto 9830, de 2019, que dispõe expressamente, abro aspas, a atuação dos órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores, fecho aspas. Esses dispositivos plantaram a semente do consensualismo no solo do ordenamento jurídico brasileiro. E note-se,
não se trata de um capítulo isolado da história legislativa nacional. A valorização das soluções negociadas é uma tendência global. Na França, a mediação administrativa é verificada desde a reforma da Justiça Administrativa em 1987. E, antes mesmo disso, o Conselho da Europa, em 1981, aprovou a recomendação R81-7, que encorajava a resolução consensual de conflitos envolvendo a administração pública e os agentes privados. Mas eu gostaria de ir além do inventário normativo e oferecer a esta audiência, que me distingue com tanta atenção, a fundamentação teórica mais profunda que, a meu ver, sustenta esse edifício legislativo. Porque o consensualismo não é apenas uma opção política legislativa. É uma exigência, como estamos aqui na academia, é importante que se diga isso, é uma exigência epistemológica que decorre da própria natureza dos problemas que a administração pública contemporânea é chamada a enfrentar. Trilhando o caminho pavimentado pelo legislador, quando assumi a presidência do TCU em 2022, tínhamos como prioridade estratégica a implementação e o incentivo da cultura consensual na esfera do controle externo. A criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, a hoje famosa SESEX Consenso, foi a materialização institucional dessa convicção. Os resultados acumulados em pouco mais de 3 anos falam por si. A SESEX Consenso recebeu mais de 40 solicitações e homologou acordos que abrangem setores tão diversos quanto rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, energia e telecomunicações. O conjunto de ativos envolvidos nos processos supera 300 bilhões de reais. Os acordos já celebrados viabilizaram dezenas de bilhões em novos investimentos e permitiram o encerramento de procedimentos arbitrais de altíssimo valor, como no setor de telecomunicações, onde a solução consensual evitou que a maior arbitragem já movida contra a administração pública federal prosseguisse em sua integralidade. Ao mesmo tempo, houve processos não admitidos e negociações que não prosperaram, o que confirma que o modelo funciona justamente porque não é complacente. A seletividade é condição de sua legitimidade. Gostaria, porém, de compartilhar com esta audiência uma distinção conceitual que venho amadurecendo e que considero indispensável para evitar que a consensualidade se degrade em simples retórica conciliatória. Há uma tendência no discurso corrente de tratar o consenso como um ponto de partida, como se bastasse reunir as partes, proclamar a boa vontade e esperar que o acordo se precipitasse por inércia dialógica. Essa é, a meu ver, uma ilusão perigosa e intelectualmente indefensável. O consenso, quando sério, é sempre um ponto de chegada, e o caminho até ele exige disciplina analítica rigorosa. O primeiro passo é o mapeamento exaustivo do problema. Quais são os interesses em jogo? Quais os pontos de fricção? Quais os riscos de cada alternativa? O segundo passo é a construção do cenário de não acordo. O que acontece se as partes não chegarem ao entendimento? Qual é o custo da litigância? Qual é o custo do atraso? Qual é o custo da paralisia? O terceiro passo é a avaliação comparativa das alternativas de solução, que devem ser mensuradas à luz de critérios objetivos de proporcionalidade, eficiência e vinculação ao interesse público. Só então, e só quando as concessões recíprocas se justificarem racionalmente diante desse quadro, é que o consenso se torna legítimo. Sem essa disciplina, o que se obtém não é consenso, é capitulação, ou, pior, simulação de um acordo. Diferentemente da adjudicação, em que o órgão julgador impõe a solução desde uma posição de verticalidade, a solução consensual exige dos participantes algo mais sofisticado. A capacidade de construir conjuntamente a norma aplicável ao caso, tendo como parâmetro não uma vontade unilateral do órgão de controle, mas o interesse público concretamente aferido. É aquilo que Jacques Chevalier, em sua... Obrigado. É aquilo que Jacques Chevalier, em sua crítica ao modelo clássico do Estado regulatório, denominou de justiça negociada, uma racionalidade que substitui a imposição monóloga
pela construção dialogal da solução, sem que isso implique abdicação da autoridade. Chegamos, estimado reitor, magnífico reitor, ao núcleo teórico que considero o mais original nesta reflexão e que eu gostaria de desenvolver com algum vagar, porque ele conecta dois campos do saber que costumam caminhar em paralelo sem jamais se encontrar. A teoria da decisão judicial, própria do direito processual, e a teoria dos contratos incompletos, oriunda da economia institucional. Começo pela teoria da decisão no direito processual, terreno que me é familiar. Todo processualista sabe que a sentença judicial é, antes de tudo, um ato de reconstrução. O juiz não esteve presente quando os fatos ocorreram. Ele precisa recompor o acontecido a partir de vestígios, provas, documentos, testemunhos, perícias, indícios. E o juiz sabe de antemão que essa recomposição será sempre imperfeita, sempre mediada pelo filtro seletivo do contraditório e pela capacidade narrativa das partes. É o clássico problema da quaestio facti. O passado não se deixa capturar integralmente por nenhum aparato probatório, por mais rigoroso que esse aparato seja. Mas a dificuldade não se esgota na reconstrução dos fatos. Há, em seguida, o problema da norma. A lei é redigida em termos gerais e abstratos. Aplicá-la ao caso concreto exige um processo de subsunção, um enquadramento de fatos singulares nas categorias universais do enunciado normativo. E é essa operação, como a tradição hermenêutica nos ensinou, desde Gadamer a Esser, nunca é mecânica. A norma padece de vagueza, de ambiguidade, de textura aberta. Os conceitos jurídicos indeterminados, boa-fé, interesse público, razoabilidade, exigem do intérprete uma atividade valorativa que nenhum silogismo puro é capaz de suprir. Karl Engels, em seus estudos clássicos sobre a aplicação da lei, já demonstrava que entre a premissa maior e a premissa menor da decisão judicial existem fissuras lógicas que só a prudência do julgador pode colmatar. Esse duplo desafio, a dificuldade na reconstrução dos fatos e a vagueza inerente à norma, era algo que eu conhecia com intimidade desde os bancos aqui da PUC. Era, em certo sentido, o pão de cada dia dos processualistas, Henrique Ávila. A certeza de que decidir é sempre navegar sob condições de incerteza controlada. O que os anos de TCU me revelaram, porém, é que esse mesmo problema se apresenta amplificado e radicalizado no universo do controle externo de contratos públicos de longa duração. E eu explico por quê. A economia institucional, particularmente a teoria dos contratos incompletos, formulada por Oliver Hart, demonstrou com solidez que nenhum contrato de longo prazo é capaz de antecipar todas as contingências relevantes. A incompletude não é uma falha de redação, nem uma deficiência técnica. Ela é uma condição estrutural inerente à racionalidade limitada dos agentes e à irredutível incerteza do futuro. Um contrato de concessão celebrado para 30 anos não pode prever pandemias, não pode prever choques tecnológicos, não pode prever mutações demográficas ou crises fiscais que somente o tempo revelará. E, no entanto, o sistema jurídico trata esse contrato como se ele devesse conter, em estado latente, todas as respostas necessárias. Eis, portanto, a dupla indeterminação que eu desejo articular nessa minha conferência hoje. O controlador que fiscaliza a execução de um contrato administrativo complexo enfrenta simultaneamente o problema clássico do processualista e o problema diagnosticado pela economia institucional. De um lado, ele precisa reconstruir o ambiente decisional em que o gestor público e o parceiro privado atuaram, as condições de mercado, as restrições técnicas, as pressões políticas e orçamentárias e a informação disponível naquele exato momento. E essa reconstrução é tão imperfeita
quanto à reconstrução probatória de um processo judicial. O controlador opera ex post, com o benefício e a distorção da visão retrospectiva. Nós chamamos isso de engenheiro de obra pronta. É simples você fazer um projeto de engenharia depois que a obra está pronta. Olha, ali tinha uma falha. Difícil é você antever aquilo sem aprofundar a análise do solo. É impossível, a rigor, que um intérprete posterior reconstrua com exatidão o cenário e as condições com que o gestor e o parceiro privado tiveram que lidar no momento da decisão originária. O que parece temeridade vista de hoje pode ter sido a única alternativa viável diante das circunstâncias de então. O que hoje se afigura como omissão pode ter sido a prudência diante de riscos que somente o próprio tempo se encarregou de dissolver. De outro lado, porém, o controlador enfrenta algo que o juiz comum, em regra, não enfrenta. O próprio referencial normativo do controlador é incompleto. Na adjudicação judicial convencional, a norma, ao menos, existe, ainda que vaga ou ambígua. O problema é interpretá-la. É um grande problema, mas infinitamente menor do que o que nós encaramos no controle. No controle de contratos de longa duração, o problema é mais radical. O contrato simplesmente não previu a situação em questão. A subsunção falha, não porque os fatos são obscuros ou a norma é vaga, mas porque não há norma contratual a que subsumir. A hipótese simplesmente não foi prevista. O intérprete enfrenta, assim, não apenas a vagueza, professor Fábio, ele enfrenta o vazio, com a solidão da caneta. A Lindbe, com a lucidez que a caracteriza, reconheceu essa dificuldade. Os artigos 20 a 22, introduzidos pela Lei 13.655, de 2018, determinam que o decisor considere as consequências práticas de suas decisões e leve em conta as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, incluindo as circunstâncias de fato vigentes ao tempo da conduta. Tudo isso poderia ser substituído por uma regra humana, de convivência humana, que é a regra da alteridade. Que tal se colocar no lugar do outro antes de julgar o seu comportamento? Trata-se de um reconhecimento normativo explícito do déficit epistêmico do controlador. O legislador está dizendo, em linguagem positiva, que julgar retroativamente é mais fácil do que decidir prospectivamente. E que essa assimetria não pode ser ignorada no exercício do controle. É nesse horizonte que a consensualidade revela sua dimensão mais profunda e mais original. O mecanismo consensual não é apenas uma via mais célere ou mais econômica de resolver conflitos, como muitos apontam. Ela também é isso, mas não só. Ela é um dispositivo de correção epistemológica. Ao trazer as partes originais, o gestor público, o parceiro privado, para dentro do processo de resolução, o instrumento consensual compensa parcialmente o déficit informacional do controlador. As partes que vivenciaram o ambiente decisional podem aportar ao processo um conhecimento situado, contextual, circunstancial, que nenhuma investigação retrospectiva seria capaz de reconstituir com fidelidade. E a mais, quando um auditor do Tribunal de Contas da União participa da mesa de mediação, não como parte, mas como testemunha técnica privilegiada, ele pode expor em tempo real o modo como o órgão de controle enxerga a questão, esclarecer dúvidas interpretativas e apontar riscos que, de outro modo, só seriam revelados meses ou anos depois em um relatório formal. Essa presença ativa do auditor no processo de construção da solução é incomparavelmente mais eficiente do que a mera interpretação posterior daquilo que está escrito no papel. O texto de um relatório é, por definição, uma redução da realidade. O diálogo presencial, estruturado pelo contraditório e orientado pela busca conjunta de soluções, preserva nuances que a escrita inevitavelmente sacrifica.
o velho bordão popular de que o papel aceita qualquer coisa. Difícil é sustentar oralmente aquilo que nós, por vezes, escrevemos no papel. O consenso torna-se, assim, não uma concessão política, mas uma necessidade cognitiva, a forma mais racional de lidar com a dupla indeterminação que acompanha o controle das relações contratuais de longa duração. Essa reflexão conduz naturalmente ao conceito que eu venho desenvolvendo em sede acadêmica e que, a esta altura, já se insinuou pela própria lógica do meu argumento. Trata-se de, e esse é o título do meu próximo artigo que eu estou finalizando, governar a incompletude. Existe uma convergência notável e até aqui insuficientemente explorada entre a filosofia do direito e a teoria econômica nesse ponto. Gustavo Zagrebelsky, em sua célebre formação do Diritto Mitte, ou o direito dúctil, sustentou que as sociedades contemporâneas, marcadas pelo pluralismo e pela complexidade, exigem um ordenamento jurídico que não se apresente como um sistema fechado de regras rígidas, mas como uma estrutura flexível de princípios abertos à ponderação. Oliver Hart, por sua vez, chegou à conclusão análoga, partindo de premissas inteiramente distintas. Segundo Hart, se os contratos são inevitavelmente incompletos, o que importa é a alocação dos direitos residuais de decisão. Isto é, a definição de quem decide e segundo quais critérios nas hipóteses não previstas. A teoria processual completa o triângulo. Se, como vimos, o intérprete opera sempre sob condições de incerteza fática e normativa, então a qualidade da decisão depende, em larga medida, da qualidade do processo que a produz, dos incentivos à revelação de informação, da estrutura do contraditório, da amplitude da participação dos interessados. É exatamente o que o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior nos ensinava ao distinguir a dogmática da zetética. A dogmática fixa premissas e opera dedutivamente. A zetética interroga as próprias premissas e admite que a resposta depende do método pelo qual se chega a ela. O processo consensual é, nesse sentido, um arranjo zetético por excelência. Ele não pressupõe a resposta correta, mas constrói as condições para que a resposta mais adequada possa emergir. A consensualidade, nesse enquadramento tripartite que eu apresentei a todos vocês, não é uma concessão pragmática nem uma estratégia de desafogamento de pautas. É o arranjo institucional mais racional para governar os direitos residuais de decisão que a incompletude contratual necessariamente produz. Quando o contrato não previu a situação, quando o controlador não pode reconstituir com fidelidade o contexto da decisão originária, e quando a norma geral é insuficiente para oferecer um enquadramento preciso, o que resta é a construção participativa da solução. E essa construção só é possível mediante um processo estruturado que reúna na mesma mesa quem viveu o problema e quem deve controlá-lo. Essa perspectiva tem um desdobramento que considero decisivo para o futuro do controle externo. Se a incompletude contratual é estrutural, se a reconstrução retrospectiva dos fatos é epistemologicamente limitada e se a própria norma contratual apresenta lacunas constitutivas, então o papel do órgão de controle não pode se esgotar na função fiscalizatória retrospectiva. O controlador precisa também, e talvez sobretudo, atuar como instância de reequilíbrio institucional, não para substituir as partes na definição do conteúdo contratual, mas para assegurar que a recomposição do pactuado observe critérios de transparência, de proporcionalidade, de vinculação ao interesse público. O controle, assim concebido, deixa de ser apenas um olhar sobre o passado e se converte em uma função prospectiva de governança da relação contratual. Não seria uma maneira elegante de retribuir a atenção com que esse auditório me premia,
me alongando demais, então eu vou concluir. Mas quero concluir com uma reflexão que é muito cara para mim e que eu espero que funcione como síntese do que eu procurei dizer. Ortega y Gasset escreveu que a civilização consiste, antes de tudo, na vontade de convivência. A consensualidade na esfera do controle externo é um passo nessa direção. Não se trata de abdicar do rigor, de transigir com a ilegalidade ou de rebaixar o padrão de proteção do interesse público. Trata-se de compreender que o controle pode ser mais do que uma função de contenção. Ele pode transformar impasses em soluções, litígios em composições institucionalmente qualificadas e bloqueios decisórios em arranjos mais eficientes para a implementação de políticas públicas. A travessia intelectual que eu tentei descrever nesta manhã, do processualismo ao consensualismo, da gramática do conflito à governança da incompletude, não é, no fundo, uma negação do percurso anterior. É o seu desdobramento natural. O processualista que estudou durante anos os mecanismos de composição de controvérsias, que aprendeu com Tércio a interrogar as premissas, com Habermas a levar a sério as condições da comunicação racional, com Pugliese a enxergar o direito para além de suas formas, com Teresa, Neri e Arruda Alvim, que a forma processual não é rito vazio, mas garantia de civilidade. Esse processualista encontra na prática institucional do controle externo a confirmação de que as formas mais sofisticadas de resolução de controvérsias não residem necessariamente na adjudicação, mas na capacidade de construir acordos que conciliem legalidade, eficiência e interesse público. O jovem de 36 anos que chegou ao Tribunal de Contas da União, munido de teoria processual e de filosofia do direito, aprendeu com os engenheiros e os economistas que a incompletude é a condição permanente das grandes relações administrativas. Aprendeu que o controlador, tanto quanto o juiz, opera sob condições de incerteza irredutível. E aprendeu que governar essa incerteza exige não menos, mas mais sofisticação jurídica. A sofisticação de quem compreende que a melhor decisão, muitas vezes, não é a que se impõe, mas a que se constrói. E aqui, nesta casa que recebeu de Pio XII a dignidade pontifícia, casa em que o saber e a fé nunca se estranharam, encerro com uma passagem que me acompanha há muito tempo. No capítulo 1 de Isaías, depois de uma severa admoestação ao povo de Israel, Deus não profere sentença, ele faz um convite. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. O verbo arrazoar, utilizado na Bíblia, e que vem do hebraico original, ele não designa uma concessão branda, nem uma conciliação amorfa. Ele designa o confronto racional de argumentos, a ponderação conjunta. É a autoridade soberana, Deus, que, podendo impor, escolhe dialogar. Não porque duvide de si mesmo, mas porque compreende que a justiça mais legítima é aquela construída na presença do outro. Sempre me impressionou a força dessa imagem, o poder que se sabe soberano, e exatamente por isso não necessita recorrer à imposição para afirmar sua autoridade. Existe nessa passagem uma intuição profunda sobre a natureza do controle. Controlar não é silenciar, e julgar não é encerrar o diálogo. A autoridade que convida a arrazoar, como fez Deus ao povo de Israel, não abdica do julgamento, qualifica o julgamento. Torna o julgamento mais robusto, mais informado, mais justo, porque submete ao crivo da razão compartilhada. É isso, em última análise, o que a consensualidade na esfera do controle externo pretende. Não substituir o julgamento, mas enriquecê-lo. Não enfraquecer a autoridade, mas fazê-la mais legítima. Porque a verdadeira força de uma instituição não se mede pelo volume de sanções que aplica, mas pela capacidade de construir soluções que a sociedade reconheça como justas. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo me deu as ferramentas para iniciar essa jornada, as ferramentas do processo,
da filosofia, da sociologia, do pensamento crítico. E nessa universidade de vocação pontifícia também me deu as ferramentas da escuta e da humildade intelectual. O que busquei fazer nos últimos anos foi honrar esse presente que recebi. Muito obrigado a todos vocês.